Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo. Eu sou o professor Hudson Monteiro de Biologia e cá estamos para uma aula sobre ácidos nucleicos, beleza? Então, já não perde tempo, já deixe seu joinha, porque você já sabe que essa aula vai ser boa. Deixe seu comentário aí dizendo essa aula é boa, nem precisa assistir. Mentira, assiste a aula. E se inscreve no canal se você não for inscrito. Divulgue aí para quem você acha que quer ver esse tipo de conteúdo. E lá vamos nós. Bom, pessoas, então, nessa aula falaremos sobre os ácidos nucleicos. Você lembra o que são ácidos nucleicos? São macromoléculas orgânicas. Você pode ver esse conteúdo aí aparecendo tanto quando você está estudando bioquímica e está vendo lá as bases moleculares da vida, né? Carboidrato, lipídio, vitamina, proteína, etc. Aí você vê os ácidos nucleicos. Ou quando você está estudando genética, quando você vai ver a base molecular da genética, já que o código genético, né, a informação dos seus genes está lá no seu DNA, então você também acaba revisando esses conceitos. Então essa aula se encaixa tanto lá na biomol, na genética e na bioquímica. Beleza? Dito isso, vamos seguir em frente. Pessoas, então a gente está falando desta molequinha aqui, ó, o DNA. O DNA, na verdade, ele não fica nessa forminha. Ele tem essa forma, tá, de hélice retorcida, mas normalmente ele fica ali todo enroladinho em outras proteínas chamadas histonas, e por sua vez estão compactadinhas ali no que a gente chama de cromatina, que fica ali mais compactadinha na estrutura do cromossomo, que é tipo aquele fone de ouvido com fio. Vocês lembram de fone de ouvido com fio? A maioria das pessoas nem sabe mais o que é isso. Será que você sabe? Enfim, fica todo enroladinho ali, compactado lá no núcleo das suas células, se você for um eucarioto. Se você está vendo esse vídeo, eu imagino que você seja um eucarioto. Nos procariontes também tem DNA, só que aí não tem núcleo, tá? Então, esses ácidos nucleicos, na verdade, a gente tem dois tipos de ácido nucleico. A gente tem o DNA e o RNA, são duas moléculas diferentes, tá? O DNA, o nome dessa molécula é ácido desoxirribonucleico, enquanto que o RNA é um ácido ribonucleico. O D do DNA vem dessa estrutura aqui. O R do RNA vem dessa estrutura aqui. A composição química de ambos os, dos ácidos nucleicos, eles são feitos de unidades menores, que a gente chama de monômeros, de nucleotídeos. O nucleotídeo ele é formado por um grupo fosfato, que é um ácido fosfórico, uma pentose, que é um carboidrato, penta, porque são 5 carbonos ali na composição, e ligada a uma base nitrogenada. E é essa base nitrogenada que vai fazer os pares ali no DNA e no RNA, enfim. Né? A informação vai ser na diferença dessas bases, porque todo o DNA vai ter o mesmo fosfato, a mesma pentose. O que vai diferenciar é a base nitrogenada. O RNA é a mesma coisa, ele vai ter um fosfato, que é o mesmo em todo o RNA, vai ter a pentose, que é a mesma em todo o RNA, o que vai mudar é a base nitrogenada. Então essa aqui é a parte que altera-se entre as molequinhas ali, beleza? Bom, dito isso, vamos então para a estrutura. Então olha só, a gente tem na composição de um DNA, então ele vai ter uma base nitrogenada, ligada a uma ribose, ligada a um fosfato. Então a estrutura do nucleotídeo é isso. Grupo fosfato, nucleotídeo completo, formado então pelo grupo fosfato, a minha pentose e a minha base nitrogenada. As bases que existem são 5 bases. A gente tem aí citosina, timina, uracila, adenina e guanina. Porém, o DNA só tem 4 dessas. E o RNA também só tem 4 dessas. E uma que o DNA não tem. Então, na verdade, são 3 bases que são as mesmas para o DNA e para o RNA. E aí no DNA ele vai ter uma timina, no RNA ele vai ter uma uracila. É uma diferença já entre DNA e RNA. São moléculas diferentes, como eu tinha falado. O DNA, então, ele vai ser uma sequência com 2 fitas. Né? A gente chama de 2 fitas cada sequenciazinha de nucleotídeo. O DNA são 2 fitas que se entrelaçam e fazem aí o pareamento pelas bases. O RNA a gente chama de fita simples porque é uma sequência só que tem os nucleotídeos conectados. Né? Então aqui estão os nucleotídeos, aqui está a base nitrogenada, então aqui é a citosina, adenina, guanina, uracila e por aí vai. Já o DNA são 2 sequências que se juntam ali por essas bases nitrogenadas. Então você tem aqui ó, a citosina fazendo par com a guanina. Então você já pode anotar aí. Toda citosina vai fazer par com guanina.
e vice-versa. Né? E elas fazem 3 ligações de ponte de hidrogênio ali. Uma ligação que, na presença de calor, ela é desfeita, né? Você tem a desidratação, e aí tira a forma dela. Tanto que em procedimentos que a gente tem que esticar a fita de DNA, então na prática, se você já fez isso no colégio, né? Prática de tentar visualizar DNA envolve a gente botar água quente, né? E levar a um recipiente com água quente da amostra que você quer observar, justamente porque o calor ele desnatura essas ligações, desidrata essa molécula, perde ali essa ligação de hidrogênio. Se eu quiser refazer ela, ela simplesmente estando no meio aquoso, ela consegue voltar. Né? Então ela hidrata de novo. Beleza? São ligações de hidrogênio. Enquanto que na adenina e na timina, que também são pares, eu só tenho 2. Então citosina e guanina, 3 ligações. Adenina e timina, 2. Beleza? Anota essa informação, isso é importante. Especialmente se você está estudando para o Enem. Já vi questões aí que cobravam esse nível de conteúdo, beleza? E se for um DNA, como eu tinha falado, ele tem uma timina. Olha a timina aqui, a estrutura química dela. Se for um RNA, no lugar da timina ele vai ter uma uracila. Mas olha como a uracila quimicamente é até parecida com a timina. Os dois, inclusive, são pirimidinas, bases do tipo pirimidina, né, que só tem esse um anelzinho aqui, enquanto que as outras são as purinas, são 2 anéisinhos, né? Então é uma diferença química. Por essa similaridade, a timina pode ser substituída para a uracila lá na minha molécula de RNA. Beleza? Olha aqui a uracila. Ok? Bom, outra diferença que a gente tem entre o DNA e o RNA é na pentose. Enquanto que no DNA, né, que é o ácido desoxirribonucleico, esse nome vem dessa estrutura aqui, ó. O carboidrato que ele tem, a pentose que ele tem, é uma desoxirribose. Ela tem aqui lá no carbono 2 um hidrogênio. Enquanto que no RNA, que ele tem a ribose, é porque ele tem lá no carbono 2 um OH. E quando você compara então uma molécula com a outra, você percebe então que a diferença de uma ribose para uma desoxirribose é um oxigênio. A desoxirribose foi desoxigenada. Ela tem um oxigênio a menos, olha só. Daí o nome, desoxirribose. Des, de remover, né? Oxi, né? Que tem a ver com o oxigênio. Ribose. Então é uma ribose que foi perdido um oxigênio. Basicamente isso. Beleza? Essa é a diferença. E aqui no carbono 1 vai se ligar a base nitrogenada e aqui no carbono 5 vai estar grudado ali o grupo fosfato, né? Aqui na estrutura do meu nucleotídeo. Então aqui, ó. Beleza? Bom, então de novo aqui, você tem um grupo fosfato ligado a uma pentose. Se for um RNA, vai ser uma ribose. Se for um DNA, vai ser uma desoxirribose. E uma base nitrogenada, que pode ser essas aqui no RNA, citosina, guanina, adenina, uracila, ou essas aqui no DNA, citosina, guanina, adenina e timina. Beleza? Tranquilo, suave, sereno? Dúvidas? Não tem, né? Manda aí no chat, nos comentários, se você tiver alguma dúvida. Beleza? Então é com base nisso que a gente tem o tal do código genético, né? Quando a gente fala de código genético, lá em genética inclusive, né? Fala de genoma, biotecnologia, o código genético é justamente isso, essas letrinhas que representam as bases nitrogenadas dos meus ácidos nucleicos. Beleza? Então, essas letrinhas aqui que vão, no final das contas, me induzir a uma proteína, né, digamos assim. Porque a gente tem isso daqui, que é chamado de o dogma central da biologia molecular. O que é o dogma central da biologia molecular? Ele é basicamente essa sequência aqui, onde o DNA é uma molécula que consegue se autorreplicar. Então, o DNA faz uma autorreplicação para mais DNA. A partir do DNA é feito a outra molécula, que é o RNA, então não tem conversão aqui, tá? O DNA continua existindo, aí ele copia um trecho de um pedaço dele, isso vai ser o RNA. Só que como ele é uma cópia, ele não é exatamente igual, ele não é o DNA inteiro, ele é um pedaço. E é em outra molécula, na molécula de RNA, que é uma molécula mais instável quimicamente, inclusive. O DNA ele é estável, a dupla ligação dele dá mais estabilidade química para essa molécula. O RNA não, na verdade ele está ali para ser usado, para ser ligado, ele está com essas bases nitrogenadas ali livres para poder encaixar com outras coisas e fazer alguma coisa. O propósito do RNA é exatamente isso, é uma cópia de um trecho específico que vai ser usada para alguma coisa. E essa uma coisa que ele vai ser usado é para tradução das proteínas. Então ele basicamente carrega a informação para fazer as proteínas.
Não só isso, né, mas de modo geral é. Então isso aqui é um dogma central da biologia molecular, porque é uma sequência que acontece a nível molecular em todos os tipos de estruturas biológicas. Todos os seres vivos, inclusive outras estruturas que a gente nem considera seres vivos, como por exemplo vírus. Então, o vírus de DNA ele vai ter que fazer um RNAzinho lá dentro da tua célula, e depois essa RNA vai servir para fazer a proteína. Se eu tiver um vírus de RNA, esse RNA já chega fazendo a proteína, mas você tem vírus de RNA que vai ter que fazer um DNA para depois fazer um RNA para depois fazer a proteína. Ou seja, essa sequência aqui você não tem o DNA fazendo a proteína direto, não existe. Você sempre tem um intermediário, que é o RNA, para depois chegar na minha proteína. Beleza? Isso é o dogma central da biologia molecular. Toda a biologia molecular é baseada nesse processo aqui. Então a gente chama o processo do DNA servir de molde para a construção de um trecho, né? Um trecho do DNA servir de molde para a construção do RNA. O nome desse processo é transcrição. Beleza? Com esse RNA transcrito a partir do DNA, então ele tem uma informação que vai ser traduzida na forma de uma proteína. Beleza? Então o DNA ele tem diversas funções, né? Então ele é uma estrutura dupla hélice, tem fitas antiparalelas, né? Uma fita está num sentido, a outra está no outro, por isso que é antiparalela. Ele armazena informação genética, então a informação está aqui contida nessas bases nitrogenadas, é isso que a gente está chamando de código genético, são essas sequências aqui, tá? Na ordem específica delas. Ele é suscetível a mutações, apesar do seu corpo tentar fazer ele, toda vez que sua célula se duplica, ele tenta fazer um processo mais fidedigno possível, erros acontecem, tá? Inclusive, essas mutações, essas mudanças no código genético podem ter três resultados. Você pode ter uma mutação positiva, pode ser negativa ou pode ser neutra. Existem várias mutações que são neutras, e a gente vai falar já já disso também. E ele vai se expressar no fenótipo, que é o que você enxerga. Lá na aula de genética a gente explora os conceitos de genótipo e fenótipo, tá? Mas fenótipo, a grosso modo, é o que você consegue perceber da informação do DNA. Porque, por exemplo, eu posso ter informação do DNA, lá no meu DNA, informação de cor de olho. Eu posso ter uma informação num cromossomo que veio da minha mãe dizendo castanho. E no outro cromossomo que veio do pai, eu posso ter informação para azul. Bom, não sei se vocês conseguem ver daí, o meu olho é castanho. Então, nessa situação hipotética, é porque só uma informação se manifestou. Isso é o fenótipo, é a informação que eu consigo visualizar. Só que pelo meu fenótipo, não teria como eu saber, por exemplo, que eu tenho a informação para olho azul também, que só está lá guardadinha. Beleza? Esse conceito a gente explora mais em genética. Mas se você tiver dúvida, deixa aí no comentário que eu tento explicar também. Beleza? Então vamos começar pela replicação. A replicação do DNA é dita semi-conservativa, porque lembra que eu preciso de DNA para gerar DNA? E o DNA são duas fitas, né? Duas sequências. Então o que vai acontecer? Essas sequências uma vai servir de molde para a construção da outra e vice-versa. Então o que vai acontecer na hora da duplicação do DNA, essa fita dupla vai se desfazer, então ele vai ficar retinho, né? Vai desfazer essa dobrinha do DNA. Depois vai separar essas duas sequências, tá? Aí vai vir uma proteína que vai vir grudando num pedacinho ali e começar a fazer uma cópia com base na informação dessa daqui. Então, ó, essa daqui vai servir de molde para construir essa. Ao mesmo tempo, aquela outra serviu de molde para construir essa. E é por isso que a gente diz que a replicação é semi-conservativa. Eu sempre estou conservando um pedaço da molécula original. E um outro pedaço foi feito agora. A informação é a mesma no final nas duas moléculas de DNA, tá? Salvo os pequenos erros que possam acontecer aí, mas é a mesma informação. Só que essa daqui tem uma sequência que era antiga, e agora foi essa que fez nova. Essa daqui, a mesma coisa. Por isso que é semi-conservativa. Eu sempre estou carregando um trecho que era o anterior, e um trecho que foi fabricado agora. A informação é a mesma. O que muda é a data da molécula mesmo. Uma foi sintetizada agora, a outra foi a que serviu de molde para essa daí. Ok? Então isso é a replicação do DNA. Depois eu tenho também a transcrição, e eu tenho tipos diferentes de RNA. A gente geralmente trabalha com esses três tipos aqui, tá? Existem outros, mas a gente trabalha com o DNA, o RNA transportador, o RNA mensageiro e o RNA ribossômico. O RNA transportador, ele, como o nome sugere, vai transportar alguma coisa. A coisa que ele transporta é justamente aminoácidos, que são essas pequenas unidades que vão constituir suas proteínas.
Então, quando tiver a construção da proteína, o RNA transportador vai ser o responsável por deixar o aminoácido equivalente à mensagem. Então, o RNA mensageiro ele tem a informação de qual aminoácido em qual sequência. Então, o RNA mensageiro vai vir com a informação: traga o aminoácido, sei lá, metionina. Então, ele tem a informação, metionina. Aí o RNA transportador que tiver com a metionina vai: opa, estou com ela aqui. Aí ele encaixa ela ali, vai-se embora para buscar mais metionina. Aí, próxima sequência, opa, agora já está dizendo que é o, sei lá, fenilalanina. Esse é o nome de um aminoácido mesmo. Aí vem o RNA transportador que tem com a fenilalanina, deixa ali, e assim esses aminoácidos vão se juntando dentro do meu ribossomo, que ele é feito inclusive de RNA, que é o RNA ribossômico. Né? Então, uma estrutura, uma organela que tem lá na sua célula, o ribossomo, que ele é feito de RNA, um tipo de RNA, e proteínas ali, também aderidas. Então, quando a gente está falando de um processo de transcrição, que é esse daqui, né? Então, eu estou fazendo, a partir do DNA, estou fazendo um trecho do DNA, uma cópia de um trecho dele, na forma de um RNA mensageiro, por exemplo. E esse RNA mensageiro agora sai do núcleo, vai lá para o citoplasma, se liga com o ribossomo e agora vai acontecer a tradução das proteínas. Então, o RNA mensageiro traz a mensagem que veio lá do meu núcleo e agora, à medida que ele vai digitando, dizendo, aqui é o aminoácido tal. Aí o RNA transportador carregando esse aminoácido tal, deixa ele ali, solta, vai-se embora para catar mais aminoácido e voltar aqui. E assim esses aminoácidos vão se juntando lá no ribossomo e isso vai formando a minha proteína. Beleza? Esse é o processo de síntese proteica, da transcrição e da tradução. Transcrição é esse daqui, tradução é para fazer a proteína. Ok? 3 RNAs participando aí, transportador, ribossômico e mensageiro. Bom, e como que ele vai saber qual aminoácido é qual? Onde que ele tem que botar? E aí que chega finalmente o nosso código genético. Nosso código genético está na forma dessas bases nitrogenadas, nas trincas de bases nitrogenadas. Então essa sequência de 3 bases, cada 3 bases significa uma coisa. Esse é o tal do código genético. E essa tabelinha está me representando justamente o que cada trinca está me dizendo. Né? Se eu fizer uma análise combinatória, então, se eu tenho 4 bases nitrogenadas ao todo, 4 bases diferentes, e elas se organizam de 3 em 3, eu tenho então 64 combinações possíveis de códons, né, de trincas, para esses aminoácidos. Só que eu tenho algumas repetições. Então, por exemplo, aqui, ó, o AAA e o AAG, no final eles vão me codificar o mesmo aminoácido, que é a fenilalanina. E aí, né, quando eu comentei que às vezes as mutações podem ser neutras, tá aqui, ó. Se por um acaso eu tiver uma mutação lá no meu código genético, essa aqui é a informação que está lá no DNA, né? Eu posso ter essa tabela aqui também na linguagem do RNA, que seria o equivalente, né? Seria o pareamento. Essa daqui é de DNA. Se eu tiver informação, então, lá no meu DNA, para fenilalanina, né, esse AAA, bem aqui, e ela sofreu uma mutação nessa última base, e por algum motivo trocar ela por uma guanina, foi uma mutação neutra, você concorda? Foi uma mutação porque eu tive uma alteração. Né? Eu troquei uma base por outra. Mas no final, não mudou o meu aminoácido. Se não mudou o meu aminoácido, não vai mudar a minha proteína. Então não mudou nada no final das contas. Beleza? Mudou, mas não mudou. Percebe? Porque é neutro. Já, se eu tivesse agora uma mudança, não, trocou essa última adenina aqui por uma timina. Opa, já mudou o aminoácido. Mudando o aminoácido, vai mudar a proteína. E aí a proteína pode funcionar melhor ou pior. Porque sempre que eu estou mexendo na forma da minha proteína, eu estou impactando no funcionamento dela. Pode ser que ela funcione até melhor, ou pode ser que funcione pior. Né? Então é com base nisso que, na hora da tradução, eu sei exatamente, né? O RNA transportador sabe qual aminoácido ele tem que deixar. Ele vai ver a sequência ali. Opa, GTA. A sequência é equivalente a essa que estaria no RNA, então vamos fazer o pareamento aqui. Ó. Se aqui tem um G, o G paria com quem? Com um C. Então teria um C aqui. Deixa eu escrever. Cadê a canetinha? Então eu teria um C, né? G paria com C. O T paria com um A. E o A paria com um T, mas é um RNA.
então seria U. Então lá no RNA mensageiro eu teria essa sequência aqui, ó, CAU. É essa sequência que o RNA transportador teria identificado e entendido qual era o aminoácido que ele tem que trazer. Beleza? Ok? Seguindo a vida então. A gente tem então 4 bases nitrogenadas, como eu falei, só que elas se organizam em trincas, que são os códons, né, de 3 em 3, cada vez são códon, que é o tal do código genético. 64 códons possíveis, porém só tem 20 aminoácidos ao todo. Então é justamente porque eles têm repetições. Ó, a prolina, por exemplo, o tanto de códons que vão dar na mesma coisa. Cada códon sempre vai resultar em uma mensagem específica, né? No caso o aminoácido aqui. Mas nem todo aminoácido vem de um códon só, como vocês podem ver aqui, por exemplo, ó, o GGA, o GGG, GGT e GGC, todos eles codificam a mesma aminoácido, a prolina. Então a gente chama isso de código genético degenerado, ou seja, ele tem repetições, talvez até uma forma de evitar mutações deletérias, mutações que façam algum problema, beleza? Nos humanos a gente tem até mais que isso aqui, atualmente a gente já entendeu que a gente tem uns 300 mil proteínas diferentes aí, uns 30 mil genes, tá? Então é seguindo esta sequência, DNA fabrica RNA, e a partir do RNA eu fabrico a proteína. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Então você tem o DNA com um códigozinho aqui. Aí, ó, ele separou, vamos fazer um RNA a partir desse código aqui de baixo, ó. O TACTAGA. E aí, quando ele codificou isso daqui no RNA, ficou o quê? O equivalente, o par. Então ficou A, U. Aqui a adenina faz par com a timina, mas o RNA não tem timina. No lugar da timina entra a uracila, por isso tem o Uzinho aqui. O C com G, o T com A, o A com U, G com C, A, e assim vai. E aí fabricou o meu RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro agora tem a mensagem, que lá no ribossomo vai ser lida. Então, quando chegar ali A ou G, o RNA transportador vai ter o anticódon, né, a sequência que compartilha com essa daqui. Ele vai saber, opa, onde está o A ou G, eu deixo a metionina. Onde está o A ou C, eu deixo a isoleucina. Onde está o UCG, eu deixo a serina. E isso vai até eu chegar a um código que dá um comando dizendo parou, stop. Acabou aqui, parou aqui, fechou, minha proteína vem até aqui. Beleza? Então você tem um códon de parada. Normalmente a proteína vai começar com a metionina e ela vai terminar ou porque acabou a fita do RNA, então não tem mais nada, ou tem um códon de parada ali para dizer, ó, pare, chega, é até aqui. Beleza? Pessoas. Fechamos então aqui. Essa aula era introdutória, né? Então era só essa base molecular, né? A gente pode aprofundar mais isso aqui quando a gente for falar de genética, a gente pode voltar aqui e dar uma aprofundadinha melhor, explorar os termos de gene, genoma, né? Até porque essa daqui está mais no contexto da bioquímica, né? Como eu tinha falado no começo do vídeo. Beleza? Espero que esta aula tenha sido útil para você. Se esse conteúdo foi legal, deixa seu joinha aí, ajuda a dar mais visibilidade. Divulga para pessoas que estão estudando esse conteúdo também. Pode ser pessoas do ensino médio, pode ser lá no fundamental também, às vezes lá nos anos finais a gente já começa a ver isso. Pode ser pessoas da faculdade que estão com dificuldade porque tem muito tempo que estudaram isso, não lembra? Isso aqui já é uma aula básica que pode ajudar uma pessoa na faculdade. Você está estudando para concurso, né, e tem conteúdo de biologia, tá aí também. Então, múltiplas aplicações aí. Está estudando para o Enem, vestibular, enfim. Se você gostou desse conteúdo, então deixa seu joinha, divulga, se inscreve no canal e valeu. Tchau, tchau.